Boa noite, caríssimos irmãos. Estamos dando início a mais um novo projeto. Nós hoje vamos abordar uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis. Meu nome é Guilherme. Observai os pássaros do céu. Não ajuntei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Nesse início, Jesus nos recomenda nós nos preocuparmos com a nossa questão espiritual. Nós estamos aqui na Terra com a finalidade maior de nos melhorar moralmente. Só que muitas vezes a gente inverte as situações. Nós nos preocupamos, muitas vezes, demasiadamente com as questões materiais. Esquecemos do ponto essencial. Não estou aqui querendo dizer que a questão material deva ser relegada e não ser preocupado com ela. Mas só que muitos de nós vivemos ansiosos por causa da questão dos bens materiais. Muitas vezes nós nos escravizamos por causa deles, para conquistá-los. Nós sabemos que quando aqui nós chegamos, nós não trouxemos nada, materialmente falando. E nós não vamos conseguir levar nada, materialmente falando, para o outro lado. Porque tudo que está aqui na face da terra pertence a Deus. É muito importante aqui a questão material, mas para a nossa verdadeira vida espiritual, o valor disso tudo é muito efêmero. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que devolver tudo, materialmente falando. Até esse corpo, que não nos pertence, é empréstimo. E muitas vezes nós usamos esse corpo de maneira inadequada. Tudo nos indica que nós vamos ter que reencarnar muitas vezes ainda. Se nós não usarmos bem esse corpo, o próximo que nos foi emprestado pode sofrer algumas limitações. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis o de comer, para o seu sustento da sua vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa. Interessante nessa questão, quando fala da roupa, a roupa no caso que Jesus fala para a gente aqui, esse corpo, a roupa do Espírito. Às vezes nós temos uma peça de roupa e nós gostamos dela muito, nós usamos ela diariamente, ela vai desbotando, às vezes precisa levar para tintar de novo. E assim também acontece com o nosso corpo. Com o passar dos anos, ele vai sofrendo algumas danificações, e chega um certo ponto que ele não oferece ao Espírito as condições necessárias para a permanência aqui. Tem uma parte muito interessante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o último item do capítulo 17, quando fala assim, cuidar do corpo e do espírito. Nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, mas momentaneamente estamos revestidos de um corpo material. Precisamos muitíssimo cuidar desse corpo. Às vezes muitas vezes a gente vira só para um lado, cuida só da questão espiritual e esquece do corpo. Outra hora nós cuidamos do corpo e esquecemos da questão do espírito. Precisamos tentar equilibrar essas duas partes. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Então coloca para a gente que nós não estamos esquecidos, nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Nós precisamos acreditar mesmo em Deus, acreditar que Ele está a par de tudo. Nós não vamos passar por nada que nós não mereçamos. Tudo aquilo que a gente passa é porque a gente merece e muita gente precisa para aprender, para evoluir.
Como diz o Emmanuel, a dor muitas vezes é necessária. A dor é uma ótima educadora. Seria maravilhoso se nós aprendêssemos mais com a questão do amor, mas nós ainda somos um pouco retardatários. E quem dentre vós é aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então coloca para a gente que Salomão, em toda a sua grandeza, não se vestia como os lírios, que depois é cortado e lançado ao fogo. Igual ele colocou para a gente aqui, para a gente ter fé, acreditar mesmo que vai melhorar, ter em mente que o amanhã será muito melhor do que hoje, mas para isso também precisamos fazer nossa parte, ver o que nós podemos fazer para que as coisas possam melhorar, sairmos da ociosidade. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19, 21 e 25 a 34. A cada dia basta o seu mal. Muitas vezes nós sofremos por antecipação, às vezes coisas que nem vai chegar a se concretizar. Ficamos ansiosos, alguns de nós entram em depressões. Igual colocou para a gente aqui, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Significa que cuidarmos da questão espiritual. Deus sabe de tudo aquilo que a gente necessita e vai mandar para a gente de acordo com o que a gente precisa. Mas Deus também quer ver o nosso empenho, a nossa busca. Quando Jesus fala assim, buscai e achareis, batei a porta vai abrir, pedi e obtereis. Nós vamos lembrar da lei de trabalho, lá no livro dos Espíritos. O trabalho é necessário ao homem. Com o trabalho nós desenvolvemos a inteligência. Essas palavras tomadas ao pé da letra seria a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e por conseguinte de todo o progresso. Com tal princípio, o homem seria reduzido à passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal sobre a terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais do que viver, sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para as fabricar. Nós somos considerados ainda animais, mas nós ocupamos uma categoria diferente. Animais racionais, seres dotados de inteligência, de pensamento contínuo, e precisamos fazer jus a isso. Usar a nossa inteligência a nosso favor para que nós possamos crescer e evoluir. Não usar a nossa inteligência para cada vez mais criar problemas, débitos para ser resgatado no futuro.
Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem insaciável em seus desejos não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso supérfluo. Raros são aqueles que se encontram na terra que se contentam com o necessário. A maioria de nós ainda queremos mais e mais. Muitas vezes a gente esquece de olhar para trás, para baixo. Nós vamos encontrar pessoas em condições muito difíceis, que daria tudo para estar no nosso lugar, nas condições espirituais, materiais nos encontramos, e muitas vezes a gente reclama. E podemos futuramente em outra existência passar por condições mais dificultosas para aprender, para crescer. Então nós precisamos aproveitar o momento, analisar o que nós podemos fazer. A gente volta atrás quando fala assim: observai os pássaros do céu. Para observar, primeiramente a gente precisa parar, analisar as coisas, tentar extrair o lado positivo até das condições dificultosas, negativas, que nós vamos tirar um aprendizado. Nós vamos ver esse momento que nós estamos passando, onde muitas pessoas só viram o lado negativo, mas tem muitas coisas boas acontecendo. Pessoas se preocupando com o seu próximo, pessoas cuidando mais da sua família, ficando em casa. Olha que maravilha. Há um certo tempo atrás, um mês ou dois, nós só estávamos preocupando com o amanhã, com o futuro, esquecendo de vivenciar o presente. Se nós não vivenciarmos o presente de forma adequada, como que vai ter futuro? Porque o futuro é a consequência do aqui e agora. O que nós estamos plantando aqui para colher no futuro? Cada um de nós só vai colher aquilo que está plantando, a lei de semeadura. Por isso fala assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Não tem como colher nada onde nós não semeamos. Nós precisamos sair e semear. Então, que nós possamos refletir nessa mensagem, ver aquela parte que nos toca. Muita luz para todos vocês.